é preciso viver as 3 virtudes superiores. Quais são, meu irmão e minha irmã? Quais são as 3 virtudes superiores? Só há 3. Incrível, por incrível que pareça, em toda a Bíblia, só há 3. As 3 virtudes superiores. Tem tudo a ver, né? A questão de Trinidade divina, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Esse negócio do número 3, né? Só existem 3 virtudes superiores. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, né? Ele vai nos mostrar quais são as 3 virtudes superiores. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. O apóstolo Paulo compreendeu a dimensão verdadeira do que o Senhor nos deu, pelo menos nesse aspecto aqui, do que ele está dizendo. Ele está falando, o texto vem, desde o capítulo 12, é uma sequência forte que ele vem falando sobre dons, ofícios, a operação dos dons na igreja, os homens e as mulheres de Deus, os dons que devem buscar. No capítulo 13 ele vai falar sobre o amor, e no capítulo 14 ele retorna a falar sobre o dom de profecia e o dom de falar em línguas. Então, no meio desse processo, desse quadro, né, desse quadro, ele coloca o amor ali no meio como sendo o árbitro para você operar nos dons. E aí ele encerra essa parte do amor do capítulo 13, no versículo 13, dizendo que agora, no momento em que nós estamos vivendo, agora é o tempo da igreja, é o tempo da graça. Agora é a dispensação da graça, é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo dos gentios, né? Agora, neste tempo que nós estamos vivendo, desde a época deles, que é quando veio o Espírito Santo em Atos capítulo 2 a habitar na vida da igreja para sempre, né? Desde Atos capítulo 2 nós estamos vivendo o que a Escritura chama de os últimos dias. Bom, se 2000 anos atrás eram os últimos dias, então nós estamos aqui já perto dos últimos dias dos últimos dias. Por isso que as coisas estão mais complicadas, mais convulsivas, por isso que você vê determinadas notícias muito mais parecidas, muito mais apocalípticas, né? Que parece muito mais com o fim do mundo. Então, assim, porque as coisas estão realmente afunilando. Não sei quanto tempo tem, Deus tem seu tempo, tem seu momento, tem o start, que ele vai apertar o botão das coisas, ele sabe exatamente o momento. Jesus já nos disse isso, ninguém sabe, só o Pai. Então, mas nós podemos perceber que os acontecimentos, que as coisas se atropelam, né? Os acontecimentos globais, a gente percebe pelo Espírito, pelo nosso Espírito, conectado com o Espírito de Deus, nós percebemos que as coisas parece que estão realmente, né, se afunilando, se espremendo, né? E é isso mesmo, e é isso mesmo. Agora Paulo está dizendo, neste tempo que nós estamos vivendo, permanecem 3 coisas que são as mais importantes. Que eu chamo, isso aí eu quem digo, eu chamo isso de as 3 virtudes superiores. Nunca vi ninguém falar sobre isso, né? Isso também não me torna melhor, porque é o fruto de reflexão. Eu pensando nisso, eu dei este nome a essas 3 palavras. Eu chamo essas 3 palavras de 3 virtudes superiores. Portanto, permanecem essas 3 virtudes superiores hoje ainda. E essa é nossa responsabilidade: fé, esperança e amor. Ele encerra dizendo estes 3, porém o maior deles é o amor, claro. Olha que interessante. O amor aqui é o ágape, é o amor. Depois nós vamos falar sobre o amor nas nossas aulas. Nós vamos compreender o que é o ágape de Deus. Esse amor é ágape. Não é amor de amizade, não é amor de família, não é amor sexual. Esse é o amor ágape, esse é o amor mais
que perfeito, a gente pode dizer assim, tem um tempo verbal, né? Esse é o amor perfeito, esse é o amor divino, esse é o amor que foi derramado em nossos corações quando fomos encontrados por Cristo e demos o nosso passo em direção a Ele, e o Espírito do Senhor veio habitar em nosso coração, transformou o nosso espírito morto num espírito vivo, conectado com Deus. A isso chamamos de novo nascimento, a isso chamamos de nova criatura. Fomos revividos, vivificados. Vivificado significa recebeu vida novamente. Estava morto. Nascemos mortos, vivos, mortos-vivos. Nascemos mortos-vivos. Vivos fisicamente, vivos na alma, que é a sede do pensamento, das emoções e da vontade. Vivos na alma, mas espiritualmente desconectados de Deus. A isso, essa desconexão, a Escritura chama de morte espiritual. Então, nascemos mortos espiritualmente. Quando somos ressuscitados em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus vem no nosso âmago, no centro do nosso ser, de forma espiritual, e recria aquele ser que estava morto, ele ressuscita, o nosso espírito ressuscita, passa a viver para Deus. Acontece um negócio interessante. Ao mesmo tempo que nós ressuscitamos e passamos a viver para Deus, é exigido de nós que morramos. Quer dizer, aqui é um princípio espiritual que o mundo espiritual antigo conhece, não necessariamente apenas o de Deus. O mundo espiritual da antiguidade conhece que há uma substituição. Uma vida por outra vida. Isso desde a antiguidade mais antiga, desde Adão, desde os homens mais antigos, das religiões, dos impérios mais antigos, todos conheciam este princípio de substituição. Uma vida por outra vida. Você não pode tirar uma vida e não ter, no caso esse é o princípio espiritual, tá? Que todo mundo entendia. Você não pode tirar uma vida sem a devida consequência de que uma outra vida também seja substituída. Isso é muito profundo, isso é um entendimento assim muito profundo. Isso acontece conosco também no Espírito. Quando Deus nos dá uma nova vida, porque Cristo morreu por nós, Ele é o substituto, uma vida por outra vida. Ele é o substituto. Quando esta nova vida vem habitar dentro de nós, uma outra vida tem que desaparecer, que é a vida da carne, que é a vida passada, que é a vida de pecado. Por isso, Paulo vai dizer, vivificados, ressuscitados. Se você vai ver em Gálatas, vai ver em Romanos, vivificados, ressuscitados, nascidos de novo, consideremos-nos como mortos para o pecado. Vivos para Deus, mas mortos para o pecado, porque tem que haver uma substituição, uma vida por outra vida. Esse é um princípio extraordinário, sobre o qual qualquer dia desses podemos falar um pouco mais detidamente, ok? Então há uma substituição, nascemos de novo, a nova vida, então tem que morrer alguma coisa. Tem que morrer, não dá para você ter nova vida, ser nascido de novo e manter a vida anterior, o velho homem. O velho homem tem que morrer, Paulo diz isso, que o velho homem tem que morrer. Os dois não podem estar vivos ao mesmo tempo. Alguém tem que morrer. Se você escolher manter o velho homem vivo, o outro morre. Se você escolher manter a nova criatura viva, o velho homem tem que morrer. Tem que haver substituição. Vocês compreenderam isso aí? Você que está comigo, você compreendeu? Isso é uma realidade extraordinária. Isso é uma realidade extraordinária. Caim mata Abel. Não é? Que substituição tem que ser feita? Primeiro, é um novo filho que nasce. É Sete. Mas ao mesmo tempo, Caim é amaldiçoado para carregar o peso de ter tirado uma vida por toda a sua vida. Porque
Ele não tem como viver naturalmente, tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma marca, sem que isso seja evidente. É um negócio bem interessante. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor tem que fazer, e todos nós, isso é um conhecimento antigo também, teológico, já da igreja, já bem fundamentado, estabelecido. É uma conclusão já bem fundamentada, estabelecida, que quando Deus precisa fazer roupas de pele para os dois, para Adão e Eva, um animal precisa ser morto para tirar a pele e fazer a roupa para eles. Há uma substituição, certo? Algo tem que morrer. Isso é fantástico, porque por toda a Escritura, até a vinda de Cristo, essa ideia está no culto a Deus. Essa ideia está no culto a Deus. Toda a vida de sacrifícios da antiga aliança é fundamentada nesse princípio. Algo tem que morrer para que o outro viva. Vem Cristo. Deus em Cristo morre para que a humanidade viva, seja perdoada de seus pecados. Gente, isso é muito profundo, isso é realmente um conhecimento assim. Ele é valioso porque ele transforma a nossa maneira de ver a vida, de ver as coisas, ok? Portanto, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. A gente conhece tudo muito sobre isso, a gente já prega sobre isso, a gente já fala sobre isso, temas diferentes, fé, esperança e amor. Então assim, este é o âmago, o centro, o princípio fundamental da sua vida. Quer ter uma vida abençoada? Quer viver uma vida plenamente abençoada? Você precisa viver essas 3 virtudes superiores. Fé em Deus, fé na palavra, a fé. Né? Não é fé comum do mundo, que tem uma fé... nós também tínhamos essa fé. Lá embaixo, num nível que não chega nem a ser tamanho do grão de mostarda. A fé do mundo ela não chega a ser o tamanho de um grão de mostarda. Ela é muito pequena. Mas há um tipo de fé lá. Certo? Então, é uma fé natural, que a gente chama de fé natural. É uma palavra que a gente usa, não está na Bíblia, mas é uma palavra que a gente usa. É uma fé natural. Para a gente tentar descrever o quadro. Ela é uma fé natural. Quando a pessoa realmente entrega a sua vida a Deus, ela vem para Cristo, ela é recebida por Deus. Então, a partir daquele momento que ela escuta a palavra de Deus, a fé, a verdadeira fé, vem com a palavra de Deus. Aí é diferente, é outro tipo de fé. Essa é a fé verdadeira. Então, esta é a fé que a Escritura fala. A fé bíblica, a fé espiritual, a fé na Escritura, a fé na doutrina cristã, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé sobrenatural, a fé. Esperança, né? A expectativa do futuro, o aguardo do novo céu, da nova terra, o aguardo, a esperança de que você será preservado para a eternidade, a esperança de que Deus vai cumprir as suas promessas, a esperança, né? Não é só, eu espero que coisas boas aconteçam na minha vida, não é isso. É a fé que vai fazer essa parte, né? Mas a esperança, você aguarda que todas as promessas de Deus se cumpram verdadeiramente em sua vida. E o amor, né? Que este amor ágape, que no próprio, depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 13 inteiro, e você vai ver a definição do amor. O que é esse amor ágape, ok? A santidade é um item não negociável na nossa vida. Então, gente, não tem como negociar a santidade. 1 Tessalonicenses 4, de 1 em diante, diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, ele vai falar isso, vocês aprenderam da gente a maneira como vocês devem viver, o comportamento. E como é que vocês devem agradar a Deus? O seu comportamento deve agradar a Deus, não é? E efetivamente estão fazendo. Paulo está dizendo, vocês estão bem, estão fazendo.
Vocês continuem progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, continuem, estão indo bem. Continuem. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. O que os pastores fazem? O que os apóstolos fazem? O que os líderes fazem? O que os mestres, os ofícios da igreja fazem na vida da igreja? Nós damos a vocês instruções da parte do Senhor Jesus. O que é uma instrução, gente? É um conhecimento prático. Uma instrução é um conhecimento prático. Uma instrução é um conhecimento prático pelo qual você pode viver ou realizar determinada coisa. Uma instrução é um conhecimento prático. Paulo está dizendo, vocês sabem, a gente deu muitas instruções a vocês da parte do Senhor. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4. Aí ele começa. Qual é o assunto que ele quer tratar sobre uma parte dessa instrução que ele quer falar? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, da porneia, a palavra comum do Novo Testamento, né, dos escritos da Nova Aliança, a palavra para toda espécie de imoralidade sexual, tudo aquilo que está fora do plano e do padrão de Deus, ela é encaixada em uma palavra. Dela procede todas as outras coisas, né? Porneia é a palavra principal, né? Então, a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham. Abster é a palavra para jejum. Abster aqui é a palavra usada para jejum. Então, vocês vão fazer jejum da imoralidade sexual. Aqui é um jejum permanente. Aqui você não vai passar fome nunca. Vocês entenderam? O versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4 descreve o jejum da imoralidade sexual. Amém? Estão entendendo? Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Então, esse é um jejum permanente, que você nunca vai passar fome. É o jejum da imoralidade sexual. Isso você deve fazer. Cada um de vocês, versículo 4, diz assim: cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não é apenas em santificação, é também em honra. Você deve santificar e honrar. Manter o seu corpo em honra. Que honra é essa? É o corpo em santidade de um corpo que honra a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente vai voltar sempre. Quando tratamos desse ponto, a gente sempre vai falar das relações, do namoro, do noivado, do casamento, da vida sozinha, quando a pessoa está só, suas atitudes quando está sozinho, né? Por quê? Porque Deus espera o Senhor espera não apenas que você seja santo no seu corpo, mas que o seu corpo também honre a Deus. Por isso, um namoro não pode ser imoral. Por isso, um namoro não pode ter sexo. Por isso, um noivado não pode ser imoral. Um noivado não pode ter sexo. Por isso, um casamento não pode ser imoral. E a cama, o leito, não pode estar contaminado com imoralidade sexual. Porque Deus não espera apenas que você seja uma pessoa santa no teu corpo. Deus espera que o teu corpo também honre a Deus. Isso é grave. Deus espera isso. Versículo 5. Vocês entenderam? Quer ver uma vida abençoada? É isso. Há os caminhos que já foram determinados por Deus. A gente só tem que obedecer, gente. A gente não tem que questionar nada. Né? Não é que a gente não pode perguntar, mas a gente não pode ficar reclamando com Deus sobre a forma como Ele escreveu as coisas. Não foi para o nosso mal. Não foi para tirar o teu prazer, a tua alegria de viver. Para criar um monte de tabus, para destruir você, para te anular enquanto pessoa. Não tem nada a ver. Deus não faz essas coisas. Ok? Deus não faz isso.
Quem faz isso é gente equivocada, consigo mesma, tá? Consigo mesma, porque você não precisa de ninguém para fazer isso com você. Às vezes você faz você mesmo com você mesmo. Cada um de nós sabe, aí vem o versículo 4. Cada um de nós, a gente já leu, vou reler para a gente continuar. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E a expressão que está aqui é controlar, a Nova Almeida atualizada. Então você tem que ter controle, santificação e honra. Não com desejos imorais, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Ora, você está vivendo como se não conhecesse a Deus? Já foi o tempo. Agora não. Não é permitido. Ou melhor, não é aceitável, não é esperado. Como gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Você não pode também fazer isso com o próximo. Desonrar o corpo do próximo. Gente, é um pecado ridículo. Quem passou por isso e compreendeu, sabe o tamanho da desgraça que é você defraudar a outra pessoa, o corpo da outra pessoa, em vez de você ser santo. Isso é uma coisa que, até falar da angústia, né? Ninguém que ofende nem defraude seu irmão, porque contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Deus, ele entra pesado. E entra mesmo, tá? Pois Deus não nos chamou para a impureza. Aqui impureza, você vê, é uma impureza, já não é porné, impureza. Qualquer tipo de coisa que não é... Claro, aqui está falando de santidade da vida, santidade do corpo. Então, tudo aquilo que é impuro. Mas sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, versículo 8 de 1 Tessalonicenses 4, quem rejeita estas coisas, portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Então, se você não aceita esse ensino, você está rejeitando o próprio Deus, você não é de Deus. Que também dá seu Espírito Santo a vocês. Ok? Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Ok? E aí o texto segue nessa mesma, como diz assim, nessa mesma pegada, né? A santificação. Quer viver uma vida abençoada? Você quer viver uma vida abençoada? Você tem que seguir os princípios da palavra de Deus. Adquira todo o conhecimento e habilidade possíveis para que se torne excelente naquilo que você faz. Eu gosto quando Paulo fala a Timóteo, né? Quando ele fala a Timóteo assim, para que teu progresso seja manifesto a todos, eu acho isso bem interessante. 1 Timóteo no capítulo 4, anote isso aí. 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 15, Paulo fala algo a Timóteo que assim, é o pai falando para o filho, né? É um filho espiritual, claro, ele chama Timóteo de filho, é um filho espiritual. Então assim, os homens de Deus, embora não sejam pais biológicos e verdadeiros pais das pessoas, eles atuam como se fossem pais. Então, a minha atuação, seja apostólica, seja episcopal, seja pastoral, a minha atuação, né, na vida das ovelhas de Deus, do povo de Deus, é como se fosse um pai. Então, é como se eu fosse um pai. E Paulo já deixa claro isso. Ele chama Tito de filho, Tito meu filho. Ele chama Timóteo de filho. Então, pode um homem de Deus pode chamar uma outra pessoa de filho e de filha, mas não pode assumir essa paternidade como se ele fosse o pai de fato daquela pessoa. É como se fosse o pai. É uma relação, né, espiritual, né, semelhante. E claro, as pessoas também podem ter os seus pastores, os seus líderes, seus bispos, seus apóstolos,
como se fossem seus pais espirituais. Não há nenhum problema nisso, não há pecado nisso. Não pode haver abuso, não pode extrapolar os limites dados por Deus, ok? Tem que ter muito cuidado, mas tem que ser uma coisa livre, uma coisa santa, uma coisa sem peso, né? Sem peso. Mas aqui Paulo é o pai espiritual que está falando a seu filho Timóteo como ele deve seguir como líder da igreja. E aí ele vai no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 5, dizer assim: medite estas coisas e dedique-se a elas. A que coisa? A tudo quanto Paulo tem falado para ele, escreveu para ele. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o teu progresso seja visto por todos. Medite nessas coisas, dedique-se a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, essa questão de crescer pessoalmente, desenvolver ministerialmente, pessoalmente, melhorar como pessoa, desenvolver-se enquanto líder, ser excelente naquilo que você faz, em qualquer área, é uma coisa de Deus. É uma coisa esperada. Eu como pastor, eu como bispo, eu como líder espiritual dessa parte do povo de Deus, espero que as ovelhas de Deus, que esses que são como se fossem meus filhos espirituais e filhas espirituais, cresçam, se desenvolvam, melhorem, adquiram mais habilidades, mais conhecimentos e se tornem excelentes naquilo que eles fazem na vida. É um desejo de todo pastor verdadeiro, bispo, apóstolo, que ama o povo que Deus colocou ali para que ele cuide. Precisa desejar isso. Se ele é de Deus, vocacionado por Deus, ele tem que desejar que seu povo tenha o melhor, seja o melhor, manifeste o melhor na vida, ok? Seja excelente, que adquira mais conhecimento, que adquira mais habilidades, que realmente seja excelente naquilo que fazem, ok? Isso é essencial. Quer viver uma vida abençoada na terra? Não pare de crescer. Isso aqui é um princípio que um princípio não apenas da antiga aliança. Esse é um princípio muito mais bem estabelecido nos escritos da nova aliança. Não pare de crescer. É esperado que você cresça em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ok? Então adquira todo o conhecimento. Não pare de crescer, não pare de aprender, não pare de desenvolver, não pare de possuir, de estudar coisas novas, de aprender coisas novas que você vai usar na vida. Ou seja, mesmo que não use amanhã de manhã, você vai usar depois. Olha, o conhecimento nunca é obsoleto. Conhecimento nunca se torna obsoleto. Sabe por quê? Porque mesmo conhecimento, por exemplo, sobre as máquinas a vapor, lá da era industrial, o conhecimento ficou lá no passado? Não. Foi por causa daquele conhecimento que nós fomos a partir... Nunca assim é nada do novo, do zero. Você tem hoje telefonia celular, toda a tecnologia celular, mas primeiro começou com a telecomunicação, com o código Morse. Depois telégrafo. Depois telefone. Então assim, foi algo que foi desenvolvendo a tecnologia, os mecanismos a partir do outro. Traz ideias novas a partir do anterior. Nunca é algo assim do zero. Não é algo do zero. Ok? Começa sempre, tem um conhecimento. Então, mesmo aquele conhecimento do vapor lá, ferro a vapor, máquina a vapor, trem a vapor, indústria a vapor, tudo isso lá no passado propiciou a plataforma que nós temos hoje. Sem esse conhecimento, sem aquele conhecimento lá, o que nós temos hoje aqui não ocorreria. Eu lhe asseguro, não ocorreria. Então, é um progresso contínuo, vai criando uma base, um novo degrau, um novo degrau, um novo degrau. E os degraus de baixo não ficaram obsoletos. Os degraus de baixo sustentam os degraus de cima.
Portanto, toda a tecnologia do passado sustenta, são os degraus de baixo que sustentam a tecnologia de hoje. Da mesma forma, gente, a gente vê assim a história da igreja. Nós não podemos simplesmente achar que a história da igreja não tem nenhuma validade. Os pais da igreja, a história da igreja, os bispos antigos, mesmo a história da igreja no período da Era das Trevas, chamada de Era das Trevas, até vir a Reforma, etc e tal. A igreja está aí. Essa história não pode ser, essa história sustenta a nossa história hoje. O degrau que nós estamos hoje é sustentado por todo este passado. E antes da igreja havia o quê? O povo de Deus, o povo de Israel. E antes dos judeus tinha a história hebraica, a história dos hebreus, até o Egito, depois antes disso vai chegar até Adão. São degraus. Nós não podemos simplesmente esquecer do passado. Ele sustenta, eu estou falando do que é bom, né? Ele sustenta o que tem hoje. Se você remove lá, cria um buraco, cai. Em termos físicos, cai. Imagina você remover os degraus debaixo de uma escada. O que acontece? Certo? Então, adquira todo o conhecimento e habilidades possíveis para que você se torne alguém excelente naquilo que você faz. Em qualquer área da sua vida, na sua própria vida. Porque não há... Vamos falar sério. Se tem uma das invenções mais fantásticas da humanidade é a escola. A escola. Quer dizer, a escola não é um mecanismo, né? Não é um aparelho, né? Não é um aparelho, não é um objeto, né? Não é um aparelho com tecnologia dentro, né? A escola foi uma das invenções mais fantásticas da humanidade. E não vai acabar nunca. Pode mudar a forma, pode mudar o modelo, pode mudar a maneira de aprender, mas não vai acabar nunca. Escola não acaba. Você pode até colocar ela online, você pode colocar ela virtual, no óculos da pessoa no futuro, não interessa. Escola sempre existirá. Você vê mesmo nos filmes futuristas, Star Trek, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, do Templo Jedi, você vai ver lá, tem escola. Mesmo no futuro, mesmo com as mentes tentando mudar as coisas no futuro, é impossível um futuro sem escola. Haverá algum tipo de escola, ok? Então, foi uma das invenções mais fantásticas da humanidade, foi a escola. Por isso, lidamos com escola. Escola bíblica discipular, o Instituto Vocacionados é uma escola. Você precisa entender que o futuro não é de todos. E Deus não está brincando com isso. O futuro não é de todos. Desde as 7 promessas do Apocalipse, a partir do capítulo 2, as 7 promessas para as igrejas. Cada uma igreja recebeu uma promessa ao que vencer. Só isso já diz que nem todos vencerão. Fala do futuro. Porque o futuro não é de todos. Isso é uma dura realidade. E aqui futuro que eu estou falando não é o amanhã de manhã. O futuro aqui que eu falo é aquilo que procede de Deus. São as promessas futuras de Deus. Novo céu, nova terra. Milênio. O futuro não é de todos. Se aqui, nesta terra, a gente já percebe que muitas pessoas ficam obsoletas no tempo e não avançam no tempo, elas ficaram paradas no tempo lá atrás, enquanto o mundo avança, o futuro nunca chegou para elas. Porque o futuro não é de todos. Mesmo fisicamente falando, mesmo naturalmente falando, o futuro não é de todas as pessoas. Nem todo mundo se prepara, nem todo mundo se recicla, nem todo mundo abre a mente para aprender coisas novas, nem todo mundo se expõe ao novo, nem todo mundo espera um futuro melhor. Tem gente que é tão pessimista que não espera que hoje
hoje seja um dia melhor do que ontem. Tem gente tão pessimista que quando pensa no amanhã, diz assim, cada dia pior. Você já ouviu isso? Ou você mesmo já falou isso? Os dias só vão ficar piores. É tão pessimista. Por quê? Porque está exposta. Sabe por que uma pessoa fica pessimista? Eu vou lhe dar aqui o segredo. Uma pessoa cristã, principalmente, claro, estou falando para cristãos, principalmente, prioritariamente. Uma pessoa cristã só fica pessimista quando ele está exposto às notícias violentas todos os dias. Esse está aqui o caminho. Não tem outra. A pessoa se expõe a tanta notícia negativa todos os dias, seja nas redes ou na televisão, que ele não, ou ela não consegue ser uma pessoa positiva para o amanhã. Qual é o meu conselho? Desliga a TV. Desligue. Verdadeiramente, não há benefício. Mas eu tenho canais pagos e eu seleciono só aqueles canais Discovery Channel, History Channel, grandes construções, história. Beleza, tá bom. Supercarros, grandes construções, grandes engenheiros. Eu seleciono os programas para coisas instrutivas, informativas e que me darão novas habilidades e novo aprendizado. Nota 1000, sua TV. Mas, meu irmão, TV pública, desligue. Pode desligar. Você não faz nenhum benefício à sua alma, você não traz nenhum benefício ao seu futuro, você não traz nenhum benefício à sua vida. Isso não é informação. Você não precisa disso. Você não precisa, você está sendo enganado pelo sistema. O mundo jaz no maligno. O que é que o mundo produz? Morte, violência, depressão, ressentimento, ódio. Você está vendo aí na própria televisão manifestações de ódio, manifestações de racismo, racismo ao inverso. O que você está vendo na TV é o que ela mostra. Porque o mundo só produz isso. O mundo não produz outra coisa, o mundo só produz dor e sofrimento. Como é que você vai se expor ao que o mundo coloca na televisão todos os dias? Eu falo mundo, essa TV pública, porque a TV pública é a maior manifestação de mundo que tem. Porque é só coisa ruim. Desligue. Ou então compre canal pago. E selecione canais instrutivos, canais de aprendizado, canais que lhe dêem novas habilidades, que lhe dê conhecimento verdadeiro, né? Notícia de dia a dia não é conhecimento, gente. É só você ser mergulhado no mar de pessimismo. Esse é o meu conselho. Entenda, o futuro não é de todos. E Deus não está brincando. O futuro não é de todos. E Deus não está brincando. Se o futuro fosse de todos, todos seriam salvos. Mas eu não preciso nem abrir textos para isso. Apocalipse capítulo 20. Quando o trono de Deus é estabelecido para julgar a humanidade inteira, que já está agora espiritualmente diante de Deus, não tem mais corpo físico, todo mundo morto, né? Diante de Deus, aí ressuscita para o julgamento final. Quer dizer, uns são salvos e outros são condenados eternamente. O futuro não é de todos. Mesmo aqui no dia a dia, você já viu isso. Tem gente que se dá bem, tem gente que responde muito bem ao progresso, ao desenvolvimento, a isso aqui, e tem pessoas que não, e que ficam para trás, obsoletas. Mesmo no mundo você consegue perceber isso. Esta é uma realidade. Quer viver uma vida abençoada, você precisa entender que o futuro não é de todos. Deus não está brincando com isso. E você, meu irmão e minha irmã, tem a sua
à sua mão, à sua disposição, esta bênção de que o futuro foi preparado para você. Paulo diz: seja a vida, seja a vida, seja a morte, seja principado, potestade, seja um trono, seja o mundo, seja o que for, tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Paulo disse isso. Não é? Eu gosto desse texto. Paulo fala, tudo é vosso. É lindo esse texto, né? Achei. 1 Coríntios, no capítulo 3, eu vou encerrar com esse texto aqui, o versículo 21, 22 e 23. Anote isso, não esqueça nunca mais. Portanto, versículo 21 de 1 Coríntios 3, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Paulo falando para a igreja, tudo é de vocês, igreja. 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes. Olha que lindo que Paulo escreveu. Sejam as futuras. Oh glória, posso ouvir um aleluia, posso ouvir um amém. Sejam as coisas futuras. Tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. O futuro não é de todos, mas foi preparado para nós, os que cremos. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é de vocês, tudo é vosso. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Estão entendendo? O futuro não é de todos, mas é nosso. O Senhor te abençoe neste dia. Deus te abençoe. Até mais.